A própria mãe enviou fotos sensuais para o próprio filho. Olá pessoas da internet, como é que vocês estão? Bem? Eu espero que sim. Eu sou a Ana e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde eu leio histórias ao redor da internet para te entreter e também a mim mesma. E hoje é um vídeo muito especial porque é o primeiro vídeo do nosso novo quadro aqui do canal, que se chama Sagas do Reddit, onde todo final de semana, eu posto vídeos eu narrando sagas gigantes do Reddit, ou seja, histórias que contêm mais desfecho, atualizações, reviravoltas e plot twists que fazem fazer um boom na sua cabeça. E por isso mesmo eu espero muito que vocês gostem. Como sempre, no final eu vou estar dando meus pequenos comentários e opiniões. Eu gostaria que vocês também fizessem a mesma coisa aqui embaixo nos comentários, que eu estarei lendo tudo mais tarde. Bem, como que esse é o nosso primeiro episódio, a nossa saga de hoje é A Saga da Sogra Nojenta, cujo o título original é O meu casamento está por um fio por causa da minha mãe e preciso de ajuda urgente. Eu decidi colocar esse título Sogra Nojenta porque vocês vão ver que o relato é bem perturbador e é uma das sagas mais antigas que eu conheço do Reddit, mais antiga inclusive do famoso relato Faça Isso pelo Dan, que por sinal em breve eu pretendo trazê-lo aqui no canal, a saga inteiramente completa. Então por isso mesmo eu espero muito que vocês gostem. Então por isso mesmo, pegue sua bebida ou refresco, lanche ou comida, fique confortável e vamos para a nossa saga de hoje. Claro, pessoal, antes de irmos para a saga, um pequeno aviso de conteúdo sensível. Abuso verbal e também abuso, outra palavra no qual não posso falar, e manipulação. Meu casamento está por um fio por causa da minha mãe. Preciso de ajuda urgente. Costumo usar o Reddit com frequência, mas precisava criar uma conta diferente da minha principal. Meu casamento está em crise e, embora já tenha navegado por aqui antes, nunca imaginei que um dia precisaria postar algo, mas aqui estou. Tenho 36 anos e minha esposa tem 28. Estamos casados há 4 anos, juntos há 6, e temos uma filha de 1 ano que é a luz da minha vida. Minha esposa é uma mãe e parceira incrível. Minha mãe, por outro lado, é absolutamente ridícula e minha esposa me fez perceber que, com o tempo, o meu relacionamento com ela não era saudável. Minha mãe tenta controlar tudo, inclusive o nosso casamento, para o qual eu convenci minha esposa a aceitar as ideias dela e ela ainda guarda ressentimento por isso. Nossa, eu me pergunto por quê. O comportamento passivo-agressivo da minha mãe, praticamente desde que começamos a namorar, fez com que minha esposa a detestasse. E admito que não fui firme com minha mãe quanto deveria ter sido no passado. Isso nos leva a ontem, no nosso aniversário de casamento. Estávamos com um orçamento um pouco apertado, sendo pais recentes e com os nossos empregos não sendo um dos melhores. Então, eu sugeri que um amigo da nossa família cuidasse da nossa filha, eu comprasse uma boa garrafa de vinho e nos preparássemos o jantar e relaxássemos. Percebi que minha esposa ficou um pouco decepcionada por não podermos fazer nada maior ou melhor, mas ela concordou que essa era a melhor opção e combinamos de chegar em casa do trabalho às 6 horas. Eu estava voltando do trabalho quando recebi uma ligação da minha mãe pedindo que eu fosse até lá porque era uma emergência. Perguntei a ela que tipo de emergência e ela simplesmente começou a chorar desesperadamente e a implorar que eu fosse. Já eram 5h30, mas moro em uma área com pouco trânsito, então pensei em passar lá para acalmar minha mãe antes de encontrar minha esposa. Mas quando cheguei à casa da minha mãe, ela estava literalmente sentada no sofá, tomando uma taça de vinho e assistindo a TV. Eu fiquei furioso, pois ela estava tão calma que não parecia um monstro frenético com quem eu estava falando ao telefone. Comecei a insistir para saber qual era a emergência e a lembrei de que era a noite do meu aniversário de casamento. E ela então disse que tinha algumas tarefas domésticas para eu fazer, coisas que, na minha opinião, ela era 100% capaz de fazer sozinha. Coisas como lavar a louça, regar as plantas, limpar as calhas, etc. Então, definitivamente não era uma emergência. Mas ela me fez sentir culpado e me obrigou a fazê-las, chegando ao ponto de até gritar comigo, dizendo que eu era um filho ruim. Então mandei uma mensagem para minha esposa avisando que me atrasaria porque estava na casa da minha mãe e ela não respondeu a minha mensagem. Antes que eu percebesse, já eram 7h30 e minha mãe insistia em me sobrecarregar com tarefas, mas eu me impus e disse que precisava ir para casa. Quando finalmente cheguei, minha esposa não estava lá.
Me pergunto por quê. Preocupado, mandei mensagens e liguei várias vezes, mas ela não me respondeu. Consegui rastrear o celular dela e descobri que ela estava na casa dos pais, que moram perto, uns 20 minutos de distância. Ela finalmente voltou às 11 horas, e quando a recebi com uma taça de champanhe, ela me disse para guardar para mim, porque queria o divórcio. Eu fiquei em choque e comecei a desabar. Perguntei o porquê, e ela disse que aquela noite tinha sido a gota d'água em uma longa lista de coisas que eu sempre coloquei minha mãe em primeiro lugar. Ela disse que esperava que hoje, de todos os dias, fosse o único momento nosso juntos, mas até minha mãe conseguiu interferir no nosso aniversário de casamento. Perguntei o que eu poderia fazer, e implorei para que ela fizesse terapia de casal junto comigo, mas ela se recusou. Então perguntei se havia mais alguém, e ela disse que sim, mas que esse alguém era ela mesma, e que já era hora de começar a trabalhar em si mesma e parar de se preocupar com o fato de eu conseguir sempre colocar minha mãe em primeiro lugar. Desde então, ela se mudou para o quarto de hóspedes da nossa casa e quase não falou comigo esta manhã. Tentei beijá-la quando saí para deixar nossa filha na escola antes do trabalho, mas ela simplesmente se afastou. Então, como faço para salvar esse barco que está afundando? Estou disposto a fazer de tudo pela minha esposa e para melhorar as coisas. Mas ela diz que não tem mais jeito. Estou completamente perdido. Estou preocupado que ela procure, ou já tenha procurado, um advogado de divórcio e gostaria de impedir que isso piore ainda mais. Marquei esta publicação como "Sejam francos", porque é preciso que as pessoas sejam o mais honestas possíveis comigo agora. Sei que errei, mas também preciso saber como consertar isso. Edit, o post foi bloqueado, mas estou tentando ler cada comentário da melhor forma possível. Pelo que recebi, preciso mesmo amadurecer, fazer terapia e dar um tempo para minha esposa. Alguns comentários são brutalmente honestos, mas tudo bem, porque era disso que eu precisava. Tenho muito trabalho a fazer e a fazer em mim mesmo e neste relacionamento. Minha sincera opinião a esse ponto, não tem nada que ele possa fazer porque ele ultrapassou o limite. Deu pra ver aqui que ele sempre colocou a mãe dele em primeiro lugar e ele poderia ter imposto limite na mãe, dizendo que, olha, eu não vou ajudar nisso, 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 porque eu sei que você é capaz, e hoje é meu aniversário de casamento com a minha esposa, então eu estou indo. Só que não, ele não fez, e ele colocou a mãe dele mais uma vez em primeiro lugar do que as necessidades e o relacionamento dele com a esposa, no caso, o casamento. Bem, isso é tudo que eu tenho a dizer, e agora vamos para os comentários relevantes do post. Comentário que foi excluído. Sinceramente, o que você fez foi uma afronta à sua esposa, e não a culpo nem um pouco. Você não só deixou a sua mãe controlar o seu casamento, como também no seu aniversário de casamento, e permitiu que ela o manipulasse para que você se atrasasse. Para mim, isso teria sido a gota d'água. Sua esposa está farta dessa palhaçada e presa a alguém que não a coloca em primeiro lugar. Ela merece coisa melhor e, honestamente, sua filha também. Você precisa se resolver antes de poder salvar esse casamento. E o Up respondeu: estou percebendo isso agora. Obrigada pela honestidade. Estou no trabalho o dia todo, mas espero que ela ainda esteja no quarto de hóspedes neste fim de semana, talvez até neste mês. Estou chateado, mas reconheço que a culpa é minha e somente minha. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui é que, quando você casa, a sua prioridade é o seu parceiro. Ai, mas a minha família... Não. Assim que você se casa, a sua nova família é com seu parceiro. E as prioridades dele sempre terá que ser em primeiro lugar, ao invés das necessidades da sua família. A menos que seja uma emergência do tipo, a sua mãe sofreu um acidente e ela não pôde contatar o seu pai, ou os irmãos, ou os outros filhos, ou qualquer vizinho ou pessoa próxima. Bem, agora vamos para a nossa primeira atualização. Atualização 1. Meu post foi bloqueado ontem. Consegui dar uma pequena atualização no final, mas achei que seria bom dar uma atualização mais completa aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que dedicaram um tempo para me responder. Algumas das respostas foram brutalmente honestas, mas eu havia marcado a tag como "seja direto", então faz sentido. 1. Algumas pessoas comentaram que eu perguntar se minha esposa estava se encontrando com outra pessoa era inapropriado. Eu realmente não vejo como isso foi inapropriado, mas cada um tem a sua opinião. Pra mim foi. E minha esposa definitivamente também achou inapropriado, sendo esse um dos comentários que a fizeram a se mudar para o quarto de hóspedes. Eu sei que disse que daria espaço a ela,
mas o conflito estava me matando. Então ontem, quando ela voltou do trabalho, bati na porta de quarto do hóspedes e tentei convencê-la a descer até a cozinha para conversarmos. Mas ela continuou se recusando a falar sobre tudo isso, até que estivesse pronta. Perguntei quando ela estaria pronta e ela simplesmente fechou a porta na minha cara. Bem feito. 2. Ontem à noite, tarde da noite, minha mãe apareceu sem avisar, o que infelizmente é algo que ela sempre faz. E minha esposa atendeu a porta. Eu ouvi minha mãe perguntando à minha esposa como tinha sido nosso aniversário de casamento. E minha esposa me chamou para descer e dar um jeito na minha mãe, abre aspas. Palavras exatas dela. E minha mãe começou a interrogá-la sobre o que dar um jeito significava. Quando cheguei lá, pronto para acalmar a situação, já era tarde demais. Minha esposa tinha provocado a fera e minha mãe estava dando uma bronca daquelas. Perguntei a minha esposa o que ela tinha dito à minha mãe, eu sei, uma besteira, e ela simplesmente subiu a escada para o quarto dos hóspedes e bateu a porta. Finalmente percebi o que estava acontecendo e pedi para minha mãe ir embora, mas ela se recusou. Tive que ameaçar a chamar a polícia, e aí ela finalmente foi embora. E 3. Esta manhã, minha esposa fez as malas, incluindo uma mala para minha filha, e foi para a casa dos pais dela. Eu fiquei surpreso por ela nem sequer ter me avisado antes. Consegui abordá-la e perguntar o que estava acontecendo quando ela estava saindo pela porta, e ela disse que não aguentava mais os abusos verbais e que estava pronta para encontrar um parceiro que a defendesse e defendesse sua família. Ela disse que eu sempre colocaria minha mãe em primeiro lugar, e que a noite passada foi um exemplo disso. Que esse relacionamento não tem mais salvação e que ela procuraria um advogado de divórcio o mais rápido possível. Como último recurso, perguntei o que eu poderia fazer para resolver a situação, mas ela apenas balançou a cabeça negativamente e foi embora. Estou um caos. Perdi tudo o que era importante para mim em 48 horas. Continuo ligando e mandando mensagens para ela, mas não recebo respostas. Liguei para um amigo para contar o que aconteceu e ele está a caminho. Quando contei tudo, a reação dele foi uma mistura de choque e "Parabéns, você se deu mal!" E ele me chamou de mais lerdo que uma lesma. Eu disse que ainda tenho alguma esperança de que esse relacionamento possa durar. Mas ele riu e disse que eu preciso esquecer essa ideia. Eu também. Sei que tenho muitas coisas em que preciso trabalhar. Limites, com certeza. E um deles, meu relacionamento com a minha mãe, com quem estou tentando me distanciar em todos os meios de comunicações possíveis, e em mim mesmo. Para ser completamente honesto, não acredito muito em terapia, mas sei que preciso e espero que me torne uma pessoa melhor. E talvez se minha esposa me vir esforçando para melhorar, talvez haja alguma esperança. Quanto ao meu casamento, uma parte de mim ainda está otimista, mas sei que será difícil para minha esposa se recuperar disso. Por mais doloroso que seja para mim, preciso apenas improvar nos próximos dias, semanas ou meses, não sei, e ver o que acontece. E essa foi a nossa primeira atualização. Nesse caso, eu acho que o WOP deveria sim, de fato, procurar terapia, só que para tratar mais desse relacionamento muito estranho no qual ele tem com a mãe dele. Eu acho que isso tenha a ver com algum problema no passado no qual ele não resolveu, algum trauma ou algo do tipo, ou até mesmo a própria mãe infiltrando os desejos dela no próprio filho, que causou toda essa confusão. E que, por mais que ele faça terapia, eu acho que isso não mude o pensamento da esposa dele, e eu sou toda a favor ela continuar com o divórcio, porque durante todos esses anos ele poderia ter implantado limites na mãe e ele não fez isso. E somente agora que a esposa deu esse ultimato gigantesco nele e que está disposta a se divorciar dele, ele entrou em pânico e tá procurando todas as alternativas possíveis de trazê-la de volta, o que infelizmente pra mim não vai funcionar. Bem, essa foi a minha pequena opinião da atualização 1. Me fala o que vocês acharam dessa primeira atualização e agora vamos para a segunda. Só que antes, é claro, pausa para o refresco e eu estou bebendo suco natural de laranja. Atualização 2. Vocês estavam certos. Minha mãe é tóxica. Olá, sou eu de novo.
E esta provavelmente será a última vez que posto aqui. Minha esposa finalmente recolheu todas as suas coisas e as das minha filha e voltou a morar com os pais dela. E eu fiz a maior besteira da minha vida e fiquei alguns dias com a minha mãe para colocar a cabeça no lugar. Não, não. Man. Foi uma situação absurda em muitos níveis, mas finalmente presenciei o abuso que minha esposa sofria, pois agora era direcionado inteiramente a mim. Em uma delas era que minha mãe fazia coisas muito estranhas, como tentar me abraçar para dormir. Uma noite eu acordei com ela me abraçando e tive que pedir para ela voltar para a cama dela, e percebi o quão contraproducente era a minha presença ali. Então, eu saí de casa numa manhã em que ela estava dormindo e voltei para minha casa. Relendo algumas respostas da minha primeira publicação, finalmente comecei a seguir os conselhos. Eu bloqueei oficialmente a minha mãe em todas as minhas redes sociais e investi em um pequeno sistema de segurança residencial. Ótimo. Ela tentou aparecer algumas vezes, mas tranquei todos os portões e ela não tem a chave. Também troquei as fechaduras das portas da casa por precaução. Fiz 2 sessões de terapia e, ingenuinamente, pensei que seria algo rápido e fácil. Não, terapia não funciona desse jeito. Na primeira, recebi um conselho muito bom e me disseram que, se eu estivesse ali apenas para salvar meu casamento, deveria procurar ajuda em outro lugar, porque eu também precisava de muito trabalho. Isso me fez refletir bastante. E meu terapeuta é fantástico. Quanto ao meu casamento, não sei o que o futuro me reserva. Estamos passando por um período de separação experimental e ela quase não tem falado comigo, exceto para falar da nossa filha. Também estou percebendo que talvez eu tenha sido um marido ruim, mas ainda posso ser um bom pai para minha filha. Ainda é difícil e sinto uma culpa imensa por tudo o que aconteceu. Não só com a minha esposa, mas também com a minha mãe. Vai levar um tempo para eu me livrar desses sentimentos e me desvincular dela da minha vida. Mas admito que estou animado com esse novo começo. Se não der certo com a minha esposa, ainda posso ser o melhor pai que eu puder ser. Obrigada pela ajuda, pessoal. Agradeço muito. Bem, pelo menos diferente de outros maridos que não aceitam o fim do casamento, o Op está respeitando, a opinião e a separação experimental da esposa, pelo menos isso. E eu espero que essa terapia o ajude a tornar o melhor pai possível, porque ele foi um péssimo marido para a esposa, mas eu espero que ele consiga ser um ótimo pai para a filha. Edit, a quantidade de comentários odiosos que recebi na minha caixa de entrada sobre como sou um sanguessuga, como minha esposa foi uma idiota por ter me envolvido comigo e como sou uma pessoa desprezível, é exatamente o motivo pelo qual eu não queria postar aqui novamente. Assim, o Reddit não é uma rede social muito amigável. E como que você pediu nas suas publicações anteriores para serem o máximo honestos possíveis, é claro que essa brutalidade honesta seria muito grande. Então, foi você que pediu, então meio que nenhum dos comentários aqui tem culpa nisso. É claro que alguns ultrapassaram os limites, mas bem, ele pediu para todos serem honestos e bem, é uma honestidade bem brutal. Agora, indo para a terceira atualização. Atualização 3, direitos dos avós. Como minhas postagens em outros lugares continuam sendo removidas, estou revisando as postagens removidas do subreddit Mother-in-Law e as publicando aqui. Acredito que esta foi a primeira a ser removida, pois ela abordava a ameaça dos direitos dos avós, que está causando muitos problemas para mim e para minha esposa neste momento. O texto está abaixo. Olá, sou eu de novo. Alguém poderia me dizer o que são os direitos dos avós e por que minha mãe está insinuando isso? Não sei se isso encaixa melhor no Legal Advice subreddit, que, caso vocês não saibam, existe um subreddit dentro da plataforma onde o pessoal pede conselhos legais e advogados ou pessoas formadas na área de direito respondem lá as dúvidas. Mas o contexto é o seguinte: desde que cortei completamente o contato com a minha mãe, ela decidiu enviar cartas para mim e para minha esposa,
com quem estou passando por um período de separação experimental. O remetente era o endereço da minha casa, da minha mãe, e a caligrafia era dela. Minha esposa e eu decidimos nos encontrar para discutir as cartas e cada um recebeu uma diferente. Não vou entrar em detalhes sobre a minha, porque era basicamente um monte de baboseiras do tipo: volte para a casa da mamãe. Mas a carta da minha esposa veio com envelope grande, praticamente sem nenhuma marca. Não havia nenhum selo e nenhum sinal de que tivesse passado pelos correios. Então ela deve ter entregado pessoalmente. Minha esposa está morando com os pais dela e minha mãe conhece o endereço por causa dos encontros familiares, feriados e etc. Mas a caligrafia era a mesma e ela ainda escreveu um endereço de remetente. A carta em si inclui informações sobre como a minha mãe estava pensando em buscar os direitos dos avós. Mas se isso não fosse suficiente, ela teria que usar a criatividade para passar um tempo com a nossa filha. Quanto à questão do direito dos avós, minha filha é muito nova para ter qualquer tipo de relacionamento sério com a minha mãe, mas já cuidou dela em algumas ocasiões. Minha esposa se recusava a permitir que minha mãe tivesse visitas sem supervisão quando ainda estávamos juntos, mas permitia que ela brincasse sob supervisão. Quanto à questão da criatividade, não sei bem o que pensar. Não me parece uma ameaça direta, mas soa muito sinistra. Minha esposa está apavorada, e eu disse a ela que apoiaria todas as formas possíveis. Mas, sinceramente, não sabemos o que fazer a partir daqui. Uma ordem de restrição? Uma notificação extraconjugal? Deveríamos apenas registrar que recebemos a notificação para manter um histórico, mas ignorá-la? Pessoalmente, acho que precisamos registrar isso na polícia. Eu não sei se isso qualifica como ameaça, mas se for, seria melhor avisar pra polícia, falando que, olha, a minha mãe, ela é louca, tal, e ela tá ameaçando entrar na justiça pra tirar a guarda da nossa filha de nós e ficar com ela permanentemente. Então, se eu fosse o Op e a esposa, iria documentar tudo isso, guardar as cartas, tirar fotos, tirar prints de mensagens que provável que ela envie, guardar tudo e, caso for necessário, pedir uma ordem de restrição contra ela. Agora, indo para a nossa quarta atualização. Atualização 4. Obrigada a todos pela ajuda do outro dia. Bloqueei minha mãe em todas as formas de comunicação, assim como minha esposa. Podemos afirmar com segurança que temos tudo sob controle, desde a casa dos meus sogros até a pediatra e o número de seguro social da minha filha. Quanto à ameaça, estamos dando prosseguimento e aos procedimentos, nossa, trava-língua aqui, legais com um advogado após a ameaça da minha mãe. Mas minha esposa e minha filha e eu estamos bem, levando um dia de cada vez. No momento, estou me preparando para o pior com a minha mãe, pois esta manhã ela tentou ver minha esposa no trabalho. Ela simplesmente apareceu lá e pediu para vê-la. Quando a secretária da minha esposa se recusou, minha mãe exigiu vê-la e a situação ficou tão ruim que ameaçaram a chamar a polícia. Estamos documentando tudo e também considerando nos mudar, já que um pouco de espaço longe da minha mãe seria ótimo. Estou preocupado que ela apareça no meu trabalho em seguida, mas já contei ao meu chefe sobre a situação, e ele está sendo bastante compreensível, dentro do possível para um chefe. Quanto a isso, há mais alguma coisa que eu deva fazer? Um usuário do Reddit recomendou que preparássemos a casa para o conselho tutelar e estávamos providenciando isso. Melhor prevenir do que remedir. Obrigado novamente. Pode ter sido difícil no começo, mas estou começando a ver luz no fim do túnel. Minha mãe pode ter se intrometido no meu casamento, mas me recuso a deixar que ela machuque ainda mais minha família. Principalmente porque ameaçou tirar minha filha de mim. Bem, essa quarta atualização foi uma atualização bem pequena, como nós podemos ver, mas é bom que o Op e a esposa estão tomando todas as medidas possíveis para, denunciar a sogra, porque isso é perseguição e também ameaça. Mas, enfim. Bem, agora indo para a nossa quinta atualização, que um aviso antes de eu ler. Conteúdo sensível. Atualização 5. Minha mãe me mandou fotos nuas. Denunciei e estou me perguntando se fiz a coisa certa. Olá a todos. Esta provavelmente será meu último post pelas próximas semanas. Não há nada de errado.
mas estamos nos preparando para o aniversário da minha esposa e, como que estraguei a comemoração do nosso aniversário de casamento, quero muito fazer algo especial. Além disso, o Halloween está chegando. Minha esposa e eu estamos preparando a fantasia da nossa filha, decorando a casa e, no geral, tentando fazer algumas coisas festivas de outono. Estou descobrindo que estou aproveitando muito esse tempo com a minha família sem a interferência da minha mãe, e é assim que sempre deveria ter sido. Mas minha mãe quase dá sempre um jeito de se intrometer no que estamos fazendo. Embora tenhamos mantido contato zero, ela está começando a encontrar maneiras de contornar isso, daí a história abaixo. Então tenho certeza de que terei mais novidades. Eis aqui a questão. A minha mãe nem sempre agiu de uma forma sensual comigo, mas minha terapeuta identificou alguns sinais de alerta que começaram na minha adolescência e persistiram até hoje. O primeiro deles foi o fato da minha mãe me abraçar na cama quando eu fui morar com ela por um curto período. O segundo é que ela pode ser muito carinhosa comigo de uma forma que eu costumava achar normal, como uma demonstração de amor entre mãe e filho, mas agora sei que é estranha. Ela mexia no meu cabelo, me dava beijos muito excessivos nas bochechas, enfim, vocês entenderam. Uma vez, ela apertou minha bunda quando veio visitar minha filha e me disse para dar a ela um pedacinho meu para ela. No nosso casamento, ela usou um vestido extremamente revelador, pelo menos não era branco, e tentou me fazer dançar de forma sugestiva com ela na pista de dança. Felizmente, eu percebi o que estava acontecendo e não cedi. Estou divagando um pouco, mas o que eu estou tentando dizer é que ela fez algo, não faz muito tempo, que é simplesmente inacreditável. Enquanto eu estava no trabalho, eu recebi um e-mail de alguém que não reconheci e ele foi identificado como servidor externo. Usamos o Outlook, o que não é incomum, já que às vezes as pessoas enviam e-mails e ligam para perguntar sobre nossos serviços. Além disso, o assunto do e-mail era, abre aspas, consulta, fecha aspas, e eu consegui ver um trecho do corpo do e-mail perguntando sobre os tipos de serviços que oferecíamos. Bem, para minha surpresa, era uma armadilha. Abri o e-mail para ver o corpo inteiro, no caso, o texto inteiro do e-mail, mas abaixo dele havia 4 fotos da minha mãe, sem blusa, com uma legenda embaixo de cada uma que dizia: onde está o meu doce menino? Fazer uma pequena pausa aqui, gente, porque, nossa Deus, é muito perturbador. Assim como eu falei antes, essa é uma das sagas mais antigas que eu conheço do Reddit. E, assim, eu tô praticamente tendo a mesma reação que eu tive de primeiro quando eu li ela inteira. Porque, meu Deus do céu, isso é assustador e tão perturbador que me dá nojo. E é por isso mesmo que eu coloquei o título dessa saga como A Sogra Nojenta, porque além dela ser uma pessoa bastante intrometida, manipuladora e abusiva, dá pra ver que nessa atualização ela espelhou o próprio filho como marido. Isso não é algo nojento? Pra mim é, e ultrapassa todas as linhas de raciocínio, pensamentos, mas enfim. Continuando com a história. Com certeza era um e-mail da minha mãe. Eu não costumo ficar doente, mas comecei a tremer e precisei ir ao banheiro para vomitar. Nunca vou entender por que ela achou isso aceitável, mas comecei a perceber que ela tinha acabado de me enviar uma foto dela sem blusa pelo computador do meu trabalho e também pela internet da empresa. Acho que isso foi feito de propósito só para me prejudicar. Enfim, caminhei o e-mail diretamente para o nosso advogado e bloqueei um novo endereço de e-mail, tanto do meu e-mail profissional quanto do pessoal. Depois, fui conversar com meu chefe sobre isso. Ele sabe das artimanhas da minha mãe. E ele disse que ele recebeu um e-mail do mesmo endereço, alguns dias atrás, sobre eu ter me comportado de uma forma um pouco profissional no trabalho. Então sim, acho que isso é uma armação. Felizmente, meu chefe entendeu a situação. Ou pelo menos o máximo que um chefe pode entender. E simplesmente apagou o e-mail da minha mãe e me deixou voltar ao trabalho. Fiz a coisa certa? Também estou preocupado que minha mãe esteja tendo algum tipo de surto psicótico. Não por ela, mas por mim, minha esposa e minha filha. Meu terapeuta chama isso de escalada. Se recebi fotos nuas, nem consigo imaginar o que vem depois.
Será que devo ligar para o conselho tutelar? Qualquer conselho será bem-vindo. Eu acho que esse ponto, o máximo que o OP deveria fazer é ignorar a mãe de todas as formas possíveis. Se ela continuar enviando e-mail, mensagem por outros meios, bloqueia, deleta, continua coletando as provas para que no fim, caso tiver provas o suficientes, denuncie ela para a polícia e conseguir uma ordem de restrição contra ela. E que, né, se ela desrespeitar essa ordem, ela vai ser presa. Bem, isso é tudo que eu tenho a dizer a respeito sobre a 5ª atualização. E vocês, o que vocês acharam? O que vocês estão achando da história até agora? Caótica, nojenta, perturbadora? Contem tudo aqui embaixo nos comentários, tá bom? Que eu estarei lendo tudo mais tarde, tá? E detalhe, pessoal, antes de irmos para a nossa 6ª atualização, vocês devem estar se perguntando, não, mas por que não tem tantos comentários relevantes? É porque é o seguinte, esse post eu tirei do subreddit Best of Reddit Updates, que eu já expliquei aqui no canal antes, mas caso você não tenha escutado a minha explicação, este subreddit é basicamente um subreddit específico para histórias longas ou histórias com bastante atualizações. A maioria desses posts do subreddit updates, Best of Reddit Updates, sempre tem uma história com 2 ou 3 atualizações. Nesse caso aqui, que eu vou dar um pequeno spoiler, são 12 atualizações. E como que já é um post antigo, somente em 2023 que a maioria do pessoal que pegava as histórias com mais atualizações colocava os comentários relevantes, a maioria com as respostas do OP, porque dava mais contexto na história. Porque o OP esquecia de colocar alguma coisa na publicação original dele, ou respondia perguntas nos comentários. Então, como que esse post é antigo e eles não faziam isso bastante, somente em 2023 que as publicações começaram a ter os comentários principais. E esse post, se não me engano, eu acho que ele é do final de 2022 ou na metade, eu não me lembro muito bem. Bem, agora indo para a 6ª atualização. Uma atualização rápida antes de partirmos para as montanhas. O aniversário da minha esposa é neste fim de semana, então vamos nos desconectar completamente. Pensei em atualizar vocês sobre a situação antes de partirmos para a natureza. Fizemos cópias para os nossos arquivos pessoais e as enviamos diretamente ao advogado. Além disso, depois de conversar com a minha chefe sobre as fotos que ela me enviou, decidi também denunciar à polícia as fotos horríveis que minha mãe me mandou. Ainda não recebi os documentos relativos aos direitos dos avós. Felizmente, mais uma vez. Não sei se algum dia os receberei, mas é melhor prevenir do que remediar. Mediar. Então eu falei a palavra errada durante todo esse tempo. Algumas pessoas recomendaram que preparássemos nossa casa para uma possível intervenção do conselho tutelar. Já tomamos essa providência, caso a situação chegue a esse ponto. Muito bom, OP. Continuamos sem qualquer contato com a minha mãe, apesar de suas tentativas de entrar em contato conosco. Por fim, estamos falando sério sobre a mudança e estamos considerando visitar casas e apartamentos na próxima semana. No entanto, minha esposa ainda continua irredutível em sua decisão de não se participar e presumir que continuaremos juntos depois que a situação se resolver. Se comprarmos ou alugarmos um imóvel juntos e depois decidirmos nos divorciar ou nos separar legalmente, isso nos prenderia a uma situação de convivência que não acredito ser boa para ninguém, inclusive para nossa filha. Um casal divorciado morando na mesma casa não é bom para a criança, não vai ser bom para a filha deles. Então, como que a esposa está disposta a continuar com a separação, eles deveriam procurar casas separadamente. Eu espero que ambos tenham uma ótima estabilidade financeira para conseguirem encontrar casas pequenas, já que, né, o relacionamento não pode ser mais salvo. O casamento, no caso. Respeito a decisão dela e, embora não seja o ideal, concordo que talvez precisamos deixar as coisas para se acalmarem e reconsiderar a separação experimental em uma data posterior. Então, as coisas estão desacelerando um pouco e estou feliz que as coisas estejam voltando ao normal.
Ainda é um caminho difícil e estou trabalhando em mim mesmo e na minha família todos os dias. Me encostando um pouco aqui porque minhas costas estão doendo e eu gostei bastante dessa atualização. Eu vi que as coisas estão melhorando um pouco, por mais que eles ainda estão dispostos a continuar com o divórcio, mais especificamente a esposa. Mas é bom ver que eles conseguiram encontrar uma pequena tranquilidade e paz durante esse tempo. E eu tive que mudar a posição da luz aqui, porque eu não quero que a luz forte vá aqui nos meus olhos e acabe com as minhas vistas. Agora, indo para a 7ª atualização. Atualização 7. Acho que minha mãe está tentando nos pegar durante as nossas idas às compras. Como devo proceder? Basicamente, como diz o título, continuo sem contato com a minha mãe e ela continua sem responder às minhas tentativas de comunicação. Eu acho que essa pequena parte foi um erro de tradução, algo no qual eu deveria ter previsto antes, mas enfim, continuando. Não está confirmado, mas minha esposa suspeita que agora ela esteja tentando nos confrontar em público, como quando vamos às compras. Isso aconteceu 3 vezes nas últimas 2 semanas e, a princípio, pensamos que fosse algo sem importância. Mas como se repetiu 2 vezes, estamos um pouco preocupados. Por exemplo, vamos a um supermercado perto de casa, mas um pouco mais longe da casa dela. Diria que fica uns 25 a 30 minutos da casa dela e não é o supermercado mais perto para ela. Quarta-feira é o nosso dia de compras, já que nós dois saímos do trabalho um pouco mais cedo. Minha mãe sabe disso, pois às vezes ela me pede para comprar algo para ela e eu vou até a casa dela para levar as compras. Eu sei, a minha mãe é perfeitamente capaz de ir ao supermercado sozinha. Eu só achava que estava sendo um bom filho, mas agora eu sei que era manipulação. Há 2 dias, chegamos ao tal supermercado e encontramos minha mãe andando de um lado para o outro do lado de fora, parecendo uma louca. Decidimos dar meia volta e ir ao outro supermercado. Novamente, não sou detetive, mas isso parece suspeito para minha esposa. E está começando a me parecer suspeito também. Será que estamos exagerando? Uma pequena parte de mim acha que estamos sendo hipersensíveis a isso por causa de tudo o que aconteceu, mas entre todos me dizendo que minha mãe é perigosa e o desejo de proteger minha família, simplesmente não sei mais em que acreditar. Qualquer conselho é bem-vindo. Assim como eu falei antes, reunir o máximo de evidências possíveis. E eu acho que, com tudo o que aconteceu, especialmente com a Alp cortando contato com o Op, ela chegou a um ponto de ebulição e que a loucura está a dominando a fazer esse tipo de coisa, que é, no caso, perseguir o Op e a futura ex-esposa dele. Se eu fosse o Op, eu deveria ter tirado foto disso, porque isso é perseguição, porque ela sabe que quartas-feiras é dia de compra deles, e eu iria guardar essas provas e, mais uma vez, guardar todo o máximo de informação possível para que no futuro ele possa pedir uma ordem de restrição contra a mãe. Isso é tudo que eu tenho a dizer. E agora vamos para a nossa 8ª atualização, que é uma atualização pequena. Na verdade, a partir daí, são atualizações bem pequenas. Tá bom? A partir da 8ª atualização. Atualização 8. Precisa ligar para verificar o bem-estar da minha mãe. Então, minha mãe apareceu na minha casa em pânico. Obrigada pelas sugestões sobre a fechadura do portão da frente e o ring. E elas foram super úteis até agora e especialmente agora. Enfim, minha mãe apareceu em casa sem avisar, gritando, chorando por mim e dizendo que só precisava de mim. Ela estava chorando e batendo no portão da frente, exigindo falar comigo. Se fosse a minha versão antiga, eu teria deixado ela entrar. E para ser sincero, eu quase deixei. Mas a minha versão atual decidiu chamar a polícia. Quando eles chegaram, os policiais imediatamente mandaram ela sair da nossa propriedade. Demorou alguns instantes, mas ela finalmente foi embora. Não me sinto bem com isso. Ela é minha mãe e sinto-me na obrigação de falar com ela. Mas ela também tem sido muito ruim comigo e com a minha esposa. Vou tentar dormir e fazer o meu melhor. Mas tenho muito em que pensar e talvez mais algumas coisas para compartilhar com meu terapeuta. Lamento dizer isso, mas Op, nesse ponto, a sua mãe chegou em um estado de loucura e ela tá sendo um perigo para ela mesma, então acho que interná-la em um hospital psiquiátrico seria a melhor decisão,
porque ela chegou em um estado de loucura e que ela estar em um hospital psiquiátrico será a melhor ajuda para ela do que qualquer outra coisa o Op possa fazer, que é claro que ele não vai fazer, porque ele sabe que a mãe dele é uma pessoa muito tóxica e que agora ele não é mais o Op da versão antiga, ele é um novo Op, um novo homem que sabe que a mãe dele não é uma pessoa boa. Agora, indo para a 9ª atualização. Atualização 9. Minha mãe está em um hospital. Olá a todos, espero todos que tenham tido um ótimo feriado de ação de graças. Achei que deveria dar uma breve atualização sobre minha mãe. Sem entrar em muitos detalhes, ela dirigiu até a nossa casa uma noite e teve um surto psicótico em frente à nossa casa, chegando até mesmo se autocortar. Foi o suficiente para chamarmos a polícia, novamente. E agora ela está internada em uma clínica psiquiátrica. Isso é tudo que eu vou falar sobre o assunto. Com os direitos dos avós não sendo uma possibilidade concreta, minha esposa me procurou e disse que ainda quer a separação experimental e o divórcio. Ela sente que, nos últimos 2 meses, temos brincado de casinha para manter as aparências caso minha mãe resolva aprontar alguma coisa, e que já tolerou essa loucura por tempo demais. Isso está começando a afetar a saúde mental dela. Então, ela e nossa filha voltaram a morar com os pais dela por enquanto e quer conversar sobre nossas opções com nosso advogado na segunda-feira. Então, acho que vamos começar esse processo em breve. Não posso dizer que não estou decepcionado, mas também não posso culpá-la. Perguntei a ela se todo lado ruim realmente superava o bom, e ela me lançou um olhar severo e disse: "Nosso relacionamento tem sido quase só coisas ruins", e saiu andando. Tenho refletido bastante sobre isso, e sei que são coisas que preciso discutir com meu terapeuta. Obrigado por me ouvir. Mais uma vez, eu dou um ponto positivo pro Op, que ele respeitou a decisão da futura ex-esposa deles se separarem e, de fato, eu acho que o casamento deles não tem mais volta, a menos que eles façam muita terapia, mas como que a futura ex-esposa falou que a maioria do relacionamento deles, inclusive o casamento, sempre quase girou em torno da mãe e que sempre foi somente coisas ruins e negativas, então é melhor você se apegar de algo que está te fazendo sofrer, então é melhor separar do que tentar encontrar uma esperança, porque nesse ponto também eu já teria desistido. Agora, indo para a 10ª atualização. Atualização 10. O que eu aprendi em aconselhamento. Descobri que minha mãe me vê como seu marido. Meu terapeuta chama isso de incesto emocional. Embora às vezes, infelizmente, tenha se transformado em minha mãe querendo ter contato físico comigo, como me abraçar na cama ou me enviar fotos nuas. E em alguns casos, em alguma pequena atividade sensual que reprimi e prefiro não mencionar aqui. Como assim? Jesus Cristo, meu Deus do céu. YouTube, por favor, não derrube esse vídeo. Aprendi que, como minha mãe me vê como marido, ela se vê em constante competição com a minha esposa. Meu terapeuta apontou que minha mãe se vê como amante, o que pode explicar as fotos de nudez. E descobri que é muito provável que minha mãe nunca tenha vivenciado o luto adequado pela morte do meu pai. Aprendi que quase todas as namoradas que tive, incluindo minha esposa, nunca foram boas o suficientes para minha mãe, porque só ela acreditava em ser boa o suficiente para mim. Meu terapeuta acredita que, para me proteger após a morte do meu pai, minha mãe perdeu a cabeça e me transformou em seu marido. Meu terapeuta chama isso de marido-filho. Aprendi que anos de manipulação mental e emocional por parte da minha mãe me trouxeram até aqui. Até ver meu primeiro post me dá um choque de realidade. E eu realmente acreditava que tudo isso era irritante, mas normal e apenas o jeito dela. Ainda me sinto um pouco culpado por tudo que aconteceu, mas minha culpa se transformou em raiva. Sinto que fui roubado de uma vida normal. No entanto, fazer terapia abriu os olhos para o que pode acontecer no futuro. Estou apenas na casa dos 30 anos, em breve 40, né? Ainda tenho tempo para viver uma vida plena e ser um bom pai para minha filha. Como sempre, obrigada por me ouvirem. Agradeço muito os conselhos e o apoio.
Como vocês provavelmente já perceberam, meu medidor de frequência cardíaca ainda está um pouco desregulado. Então é bom ouvir outras perspectivas. Bem, pelo menos é uma ótima notícia ouvir que o OP está indo bem com a terapia. E eu acho que a terapia funcionou bem pra ele, então espero que ele continue fazendo terapia e resolva esses problemas. Agora, indo para a atualização número 11, 11ª. Atualização 11. A separação experimental está acontecendo agora. Minha esposa e eu decidimos prosseguir com a separação experimental. Ela e nossa filha estão na casa dos pais dela por enquanto eu estou em nossa casa. É uma sensação horrível e nunca me senti tão vazio antes. O divórcio está chegando, então acho que devo começar a chamá-la de minha ex-esposa. Continuo fazendo terapia para lidar não só com os meus sentimentos pessoais, mas também com os próximos passos. Sempre quis me mudar para outro estado e tentar uma nova carreira, mas não quero ficar longe da minha filha. Então vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Gostaria também de agradecer a todos pelas mensagens de apoio na minha última publicação. Tentei responder todas, mas simplesmente não consegui. Me emociono toda vez que vejo uma mensagem de apoio. São lágrimas de alegria, mas também uma lembrança do que poderia ter sido. Obrigada por me ouvir. Agora, finalmente, indo para a nossa atualização final. A atualização final. Minha esposa me informou que vai sair com outras pessoas. Acho que eu deveria ter previsto isso, mas quase me preferi que ela não tivesse me contado. Ela disse que era mais um aviso prévio, caso eu a visse por aí em algum fim de semana ou algo assim. Estamos separados, então não é contra as regras ela namorar ou algo do tipo, e estamos em estado onde o divórcio é inevitável e sem culpa. Não estou emocionalmente preparado para namorar, nem perto disso, mas saber que ela vai juntar com o antigo amor no próximo fim de semana me abalou profundamente. Significa que realmente não tenho mais jeito de tê-la de volta. Tentei uma última vez e não deu certo. Ela disse que não aguenta mais ser a segunda opção para minha mãe. E agora, para todo o drama que está acontecendo em nossas vidas, e que não quer criar nossa filha em um ambiente tóxico. Entendi. Nota do editor do post aqui final. OP também postou em outro subreddit sobre estar com medo de postar novamente no Just No Mother-in-Law e levou uma surra. Não há mais atualizações, então presumo que o divórcio foi finalizado e a ex-esposa está vivendo a melhor fase da vida dela. E essa, pessoal, foi a nossa atualização final. Mas enfim, pessoal, essa foi a nossa saga de hoje. Eu gostei bem do desfecho da história. Eu espero que a ex-esposa dele siga a vida dela da melhor forma possível, que ele seja um ótimo pai para a filha dele e que ele fique bastante longe da mãe, que ele continue com a terapia e que, se for possível no futuro, ele encontre um outro amor para ele, no qual, desta vez, ele possa respeitar e sempre colocá-la em primeiro lugar. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de deixar o like, comentar e, se você for novo, se inscrever aqui no canal, que isso vai estar me ajudando bastante. E é claro também, se possível, compartilhar o vídeo ou o canal para pessoas que gostam de escutar histórias ao redor da internet enquanto fazem coisas do dia a dia. Bem, pessoal, foi isso. Um beijo, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!